Rádio Nossa FM. A sua rádio. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 26 de novembro de 2023, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo e hoje com a presença marcante aqui do Manon, dando continuidade à obra de Karl Bachútil, As Parábolas do Ensino de Jesus, essa obra publicada no início do século passado. Hoje vamos falar sobre a tríade devastadora. O que será isso? O que será que Karl Bachútil extrai uma passagem bíblica do Evangelho e estuda ela à luz da razão, à luz da visão da mediunidade, do mundo espiritual? Na técnica aqui, o nosso querido Bruno, agradecer aqui a presença marcante também do Celso Tinta, do Ligado no Esperanto, essa língua fácil de estudar. Está aqui o Marco Lazarim também no estúdio, também da 87,7 FM. E você, amigo ouvinte, aí nessa sala de aula, também junto com a gente, nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita e provavelmente a primeira encarnação tendo a oportunidade de conhecer o Consolador prometido por Nosso Senhor há mais de 2000 anos atrás. Bom dia, Manon, mais um dia de estudos, retornando aí novamente, Manon, o interminável Manon. Bom dia, meu amigo. O interminável, tá certo. Bom dia, Márcio. Bom dia, jovem da técnica. Eu ainda não guardei seu nome. Bom dia, Bruno. É tão fácil. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcos. Bom dia, Celso. Bom dia, queridos ouvintes. Que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje, que possamos sair daqui com algo a ser avaliado por nós mesmos, pela nossa consciência, e que tenhamos um domingo de paz. Bom dia. Agradecemos, Manon. Bom dia, Celso Tinta. Bom na mateno, Esperanto. Bom na mateno. Bom dia, Márcio. Bom dia, Manon, o interminável Manon. Bom dia, Marco Lazzarini. Esse é o Lazzarini. Esse é o cara. Bom dia. Meu bom dia, né? Bom dia. Celso, bom dia, Manon. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes do programa Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Bom dia. Vocês podem acessar o programa Luz do Espiritismo através dos aplicativos Radiosnet ou nossa FM 87.7. Você pode também pelo YouTube da rádio, também do programa, e do Facebook também. Diversos canais aí para poder sintonizar o programa. Está no momento, vamos para o nosso momento espírito. O momento espírito de hoje para nós, nessa sala de aula, é o valor de um sorriso. Para você, amigo ouvinte, estudante, depois vamos estar aqui com o Manon estudando sobre tríade devastadora. O que é uma tríade? Tríade é um conjunto de 3 unidades, de 3 pessoas, de 3 divindades, acordes de 3 sons, uma trilogia, uma trindade. Nós vamos entender sobre tríade devastadora, ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. Está no ponto, Bruno? Vamos para o nosso momento espírita, para você, amigo ouvinte estudante, hoje com o tema O Valor de um Sorriso.
Momento Espírita. Não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise. Ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. Leva a felicidade a todos e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, consolo para os desesperados. Não se compra, nem se empresta. Nenhuma moeda do mundo pode pagar seu valor. Você já sabe do que se trata? Trata-se de um sorriso. E não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aqueles que não sabem mais sorrir. Aqueles que perderam a esperança, os que vagueiam sem rumo, os que não acreditam mais que a felicidade é algo possível. É tão fácil sorrir. Tudo fica mais agradável se em nossos lábios há um sorriso. Tudo fica mais fácil se houver nos lábios dos que convivem conosco um sorriso sincero. Alguns de nós pensamos que só devemos sorrir para as pessoas com as quais simpatizamos. São tantas as que cruzam nosso caminho diariamente. Algumas com o senho carregado por levar no íntimo as amarguras da caminhada áspera. Poderemos colaborar com um sorriso aberto, no mínimo para que essa pessoa se detenha e perceba que alguém lhe sorri, já que o sorriso é um alento. Sorrir ao atender os pequeninos que acorrem nos semáforos à procura de moedas. É tão triste ter que mendigar, e mais triste ainda é receber palavras e gestos agressivos como resposta. Se é verdade que essa situação nos incomoda, não é menos verdade que não gostaríamos de estar no lugar deles. Eles são tão pequeninos. Se tem a malícia dos adultos, é porque os adultos os induzem a isso. Mas no íntimo, são inocentes treinados para parecer espertos em meio a situações mais adversas. O sorriso é uma arma poderosa da qual não podemos servir em todas as situações. Se ao levantarmos pela manhã, cumprimentarmos os familiares com um largo sorriso, nosso dia certamente será melhor. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Bacana, né? Mensagem edificante para você nessa sala de aula, né? Nessa manhã de domingo, o valor de um sorriso, né? Bacana demais. Momento espírita para você, amigo ouvinte, estudante, hoje com a presença aqui do Manon. Hoje vamos estudar, dando continuidade à obra As Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Vamos do Evangelho. Tríade devastadora é o tema dessa manhã de domingo. Um pensamento de Buda, né? Buda tinha, né, o ensinamento falando sobre o equilíbrio, né? A gente sabe que o que faz mal são os excessos. Então, o caminho do equilíbrio. Eu sempre pregava o caminho do equilíbrio. Buda falava o seguinte: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. É o pensamento de Buda do ano de 563 e 483 a.C., né? No Oriente, a reencarnação era comum, né? Todos têm esse entendimento acerca da pluralidade das existências, né? Aqui no Ocidente nós mudamos, como um tríade, nós mudamos no papel de uma canetada, né? Mudar e vamos tirar esse negócio de reencarnação. A partir de hoje, não fala em reencarnação mais não, né? Eu sou imperador, sou imperatriz, não quero perder meus títulos de nobreza, eu quero ser julgado no juízo final como um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz, né? Fizemos isso no papel, mas não tem como fazer na lei de Deus, na lei da natureza, quer a gente queira, quer a gente não queira, passamos pela fieira da reencarnação. Estou falando bem, destacando isso aqui, né, em uma reunião mediúnica, é comum os espíritos apresentarem e é comum eles entenderem que não vão reencarnar, acredito que não vão reencarnar. Eles estão livres, mas às vezes eu questiono, mas você está na espiritualidade, meu Deus. Está na espiritualidade, ainda atazanando ainda, atrapalhando. Você vai voltar. Se ele voltou, você vai voltar também. Eu voltei, estou preso ainda na jaula dos ossos. Estou preso na jaula dos ossos, você vai voltar também. Todos nós voltamos.
né? É lei de Deus. Não é numa canetada, como fizemos no Concílio de Constantinopla, que mudamos a lei de Deus, né? Tentamos mudar, mas não tem como, né? É a imperfeição humana ainda, né? O nosso estágio evolutivo. Então, o pensamento de Buda, né, deixa bem claro: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Buda, 563 a 483 anos, né, antes de Cristo. Antes de Cristo. Belo pensamento. E hoje, com a presença aqui do Manon, e o Marco Lazzarini vai dar início já ao estudo dessa manhã de domingo, né, com a passagem, né, do capítulo da Bíblia, né, Marco? Isso aí, Márcio. Está em Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 33. Tríade devastadora, ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. É o tema, né, o título, né? Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e o fazeis em dobro mais filho da gema do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso não é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Ai de vós, que dizimais o endro, a hortelã, o cominho, e vos esqueceis dos pontos principais da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, que limpais o exterior do copo e do prato, mas estáis cheio de rapina e podridão. Sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem vistosos, mas por dentro são cheios de ossos e imundícias. Ai de vós, que erigis os túmulos dos profetas, que os vossos pais mataram. Sois, na verdade, filhos daqueles que mataram os profetas. Raça de víboras, como escapareis da condenação de Gena? Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 33, Manon. Bacana, Manon. Aí eu venho aqui, né, para destacar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecha aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. E como fizemos isso nos séculos passados, né? Nós vamos estudar, subdividir, né? E vamos tentar explicar essa aí que você falou, ai de vós, escribas e fariseus. Para quem não se lembra, escribas eram os doutores da lei, aquele que acumulava para si, na intenção dele, na qualidade dele, na condição dele, os ensinamentos, e achava certamente que sabia mais que os outros. E os fariseus eram os falsos profetas. Então, esses dois aí, escribas e fariseus. Ainda hoje, muitos de nós se rendem a este papel, guardando para si todo o seu conhecimento, principalmente os relacionados aos reinos dos céus, cuja intenção, muitas vezes, é a de se tornar o sabe-tudo, o maioral, aquela pessoa onde todos supostamente recorrerão. Então, nós temos no nosso meio, quem sabe nós mesmos não somos assim. Guardamos para nós esse ensinamento, indo inclusive de encontro à doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos aconselha sempre: não podemos e não devemos deixar o outro sem resposta. Você não é obrigado a saber tudo, não. Eu não sou obrigado a saber tudo. Mas se alguém me pergunta algo que está inserido no contexto divino, nos ensinamentos de Cristo, mesmo que eu não saiba aquele momento, mas eu tenho a obrigação de falar com esse irmão: olha, você vai me aguardar, amanhã
eu vou lhe procurar para lhe informar. E vou sair atrás da informação. É uma responsabilidade nossa. Mudou, né, Manon? Porque dos séculos atrás não se podia nem questionar. Não, séculos atrás nem podia nem questionar. pensar diferente. Nem questionar. Se pensar diferente... Porque esse tipo de pessoa, ao processar alguns esclarecimentos, o faz de maneira rasa, com o único objetivo, o de manter a falsa e maldosa posição criada e mantida por ele mesmo. Então, essas pessoas que fazem isso, eles criam aquela falsa modéstia, aquele falso saber, mas não passa para o outro, indo de encontro a tudo que Jesus deixara aqui. Agir assim com tanta vaidade e com tanto egoísmo é ou não é atravancar o progresso espiritual de ambos? O dele, porque não passa ao outro o que sabe, e o outro, porque não sendo ensinado, não aprende. Então, se eu sei algo mais que o outro, eu já estudei, tive a oportunidade, alguém me ensinou, me passou, eu li um livro e eu deduzi os ensinamentos, e eu tenho condições de explicar, o outro precisa dessa explicação. Por que eu vou me negar? Para que eu me torne lá no cantinho, no meu cantinho, num cantinho escolhido, não sei aonde, num pedestal qualquer da vida, o sabichão, o maioral, para que todos digam, olha, se você quiser, recorra ao Manon que está ali, ele sabe tudo. Aí, quando a pessoa aproxima-se de mim, eu certamente que tenho 1 metro, hoje eu estou 1,70 m e pouco, 72, por aí, eu ficarei com 2,20 m, cresço, fico grande. Aí eu respondo ou não, o que me interessa, isso é contra a lei divina. Geralmente, pessoas assim resistem em não observar os ensinamentos de Jesus. Nós resistimos. Vejamos Mateus 10:8. O que nos diz? Dar de graça o que de graça recebeu. Isso Jesus aconselhou a todos nós. E disse Jesus aos seus discípulos: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, os ensinamentos divinos, tudo que sabemos, nós recebemos de graça, é graça. Agradeçamos ao nosso Pai, o Criador, que é Deus, que nos criou e nos deu essa inteligência do captar, do ser ensinado, do aprendizado, e de todos os ensinamentos que vemos, isso tudo vem para nós de graça. E é diferente quando a pessoa se coloca, abre um balcão de negócio com tudo isso, todos esses ensinamentos. Ele está indo de encontros aos ensinamentos de Jesus, que dissera bem claro: vocês receberam de graça, e de graça deem ao outro, ensine ao seu irmão, para que ele também avance, porque nós estamos todos encarnados na Terra com o único objetivo do aprendizado. Sim. Aqui não é um paraíso, como muita gente... Eu acho que eu nunca falei, porque eu nunca acreditei muito em paraíso aqui na Terra. Mas muitos falam que estão aqui para aproveitar, e principalmente aqueles que têm um pouco a mais, que, né, materialmente falando, eles se acham superiores, tem pessoas que se acham superiores, então eles querem viver o paraíso deles. E aqui não, aqui é exatamente como se fosse uma sala onde estudamos. Todos nós passamos por colégios, então nós sabemos, uma sala daquela onde nós aprendemos, todas as oportunidades ali são, ou pelo menos deveriam ser, aprendizado.
É a professora de matemática te ensinando uma coisa, o professor de português ensinando outra, e tudo isso nós precisamos para alavancarmos o nosso progresso. É buscarmos uma doutrina onde teremos ensinamentos que nos farão pensar, porque não é porque o outro disse que eu vou fazer, fechar os olhos e mergulhar, não. O outro diz, eu avalio, porque a nossa evolução, a nossa capacidade evolutiva são diferenciadas. O que ele aceita de um jeito, às vezes nós ainda não temos as condições de aceitar. Não estou dizendo que ele esteja errado ou certo, mas ele aceita assim. Eu ainda não aceito, porque eu não evoluí o suficientemente para aceitar aquele processo. Então, nós temos que buscar retroagir, perguntar até que fiquemos convencidos de que aquilo é o certo. Hoje, nós sabemos que nós não morremos. A doutrina espírita foi muito clara e ensinou, e nós aprendemos, e me convenceu, a mim, Manon, eu sou um convencido que eu não morro. Claro que sou. Mas eu encontro muitas pessoas que nos convenceram disso. Agora, estão condenados? Não, definitivamente não. Eles estão caminhando para que um dia eles também se convençam. Eles também se convençam. E vão se convencer. Sim. Porque essa é a lei. Tudo tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E uns caminham mais rápido, outros não. Outros não. E assim é o livre-arbítrio, né? E assim caminha a humanidade. É assim que tem que ser. Agora, facilitaria, né, Marquinhos, Manon? Aí a gente vê essa passagem do nosso Senhor Jesus ensinando, né? Bem claro para nós, né? Dai de graça que de graça recebeste. Aí nós fomos lá, colocamos uma língua morta, latim, que aí ninguém entendia nada, por isso que não deu, gente. Então, desconto, fomos nós mesmo no passado. Vamos colocar isso aqui, não? Latim, senão eu não vou ter ouro na minha igreja. Senão não vai chegar aqui o que eu quero. Então, colocamos de acordo com as nossas conveniências, Manon, né? Então, esse ensinamento aí do Cristo, pula isso aí. Esse dá de graça. Não, vamos pular isso aí. Não, e nós pulamos, até hoje estão pulando. Até hoje estão pulando. Naquela época, mesmo quando não se pulava, falasse isso, falava em latim, ninguém entendia nada. Também. Eu acho que nem latim... Eu não estou entendendo latim. A pessoa muito mal sabia lá a língua que ele nasceu. Muito mal, porque eram pessoas pobres, que não tinham estudos, não tinham direito ao estudo. Uhum. Não tinha direito. Ou seja, da língua nativa, né? Ele só falava aquilo que ensinavam para ele a língua. Ele não tinha aulas da língua nativa dele. Não. Então, quando você falava em latim, é a mesma coisa que falar em outra... Vem aqui o cara fala em japonês para a gente, não entende nada, diz amém, porque ele... fez tudo em japonês, alguém entende japonês que não, tem gente que entende, mas nós aqui não entendemos. Ele vai falar assim, encerrou, eu amém. Pronto. Então, foi escondido isso durante muito tempo. E detalhe, né? A gente inclusive, alguns padres foram condenados à fogueira, morreram na fogueira. Uma delas, uma reencarnação passada de Allan Kardec, como Jan Hus, em Praga, na Tchecoslováquia, que ele ia para a igreja, ele rezava a missa na língua nativa, tcheca. Para todo mundo entender. E aí isso foi condenado, em nome da fogueira. E o amigo dele, Jerônimo de Praga, também de Praga, que é também na mesma região, também condenado e queimado na fogueira. E Jerônimo, quando estava prestes a ser queimado em praça pública, ele vê aquela pobre coitada senhora com um graveto na mão, porque a gente fazia isso, né? Levar o graveto. Dá uma forcinha para a fogueira, né? Imagina aqui, ó, nós quatro que tava, até o Bruno também, já tava na fogueira santa, em nome de Deus. Aí ele viu aquela pobre coitada se aproximando na praça, virou assim e falou: Santa Simplicitas, que quer dizer santa ignorância. E assim somos nós, né? Manon, dando continuidade aqui, ó, na sequência, né, que Nosso Senhor falou: ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e o fazeis em dobro, mais filho da hiena do que vós. É um fato. Ai desses falsos profetas que, apoiados no seu egoísmo e vaidade, remove a terra e o mar, ludibriando pessoas com ofertas e facilidades mirabolantes,
e, com isso, atraindo pessoas e mais pessoas, encaminhando-as sem nenhum escrúpulo ao suplício, ao sofrimento intenso, a um verdadeiro inferno, oferecendo-lhe todos os tipos de facilidades que hoje entendemos que só com o conhecimento, a conquista e o mérito, individualmente falando, poderão ser alcançados. Nós, humanos, encarnados na Terra, com o compromisso de nos evoluirmos, fazermos tudo para que a nossa evolução seja garantida, nós precisamos entender que a natureza não dá salto. As facilidades vistas, oferecidas e colocadas à nossa disposição, facilidades materiais, assim que eu digo, não vão nos levar a lugar nenhum. Isso é que precisamos entender. E, no entanto, há pessoas que, ao nosso derredor, elas transitam oferecendo esses milagres. E, infelizmente, muitos de nós, dos nossos irmãos, eles ainda seguem essas pessoas vaidosas, egoístas, que querem amealhar. É lamentável, mas ainda nos tempos atuais encontramos falsos profetas, utilizando-se das mesmas artimanhas, ou seja, oferecendo as mesmas facilidades. E o pior é que ainda consegue arrastar multidões que o seguem em busca das facilidades propostas e almejadas, porque ele propõe, mas a mim eu tenho interesse absoluto da facilidade, daquelas propostas pintadas em ouros, ou seja, lá na cor que for. Então, aquilo me interessa, ele me chama, é verdade, ele me convida, mas eu vou porque eu tenho a sede da ganância, do poder das coisas materiais com facilidade. Não estou dizendo que você não consiga as coisas que você pretende, deve lutar por isso, mas lute, não vá pensando que ele vai te levar no colo e você já conseguiu tudo isso. Não. E você colocou um negócio importante aí, né? Às vezes, né, é porque surge uma pessoa assim, porque vê facilidade de encontrar pessoas que acreditam e querem o céu fácil. É claro. Um pedacinho no céu. Quer um pedacinho do céu e a pessoa acredita naquilo. Aí eu lembro da obra... compraram muito isso. Venderam e compraram. Vendiam a ideia e tinha quem comprasse a ideia. Não é só vendiam, não, mas ainda hoje vendem. Sim, ainda hoje. Aí, exato. Olha só que ocorre. Né? Aí você chega do outro lado, você não vê o céu que te prometeram. Como é que você faz? Aí você vai querer criticar a religião, vai querer criticar... Não, você não analisou os fatos. Né? Aí tem aquela pobre coitada lá na obra Nosso Lar, né? Quando ela chega do outro lado do muro lá, André Luiz estava lá com a Narcisa, né? no hospital do outro lado, chega um vigilante e fala, tem uma pobre coitada do outro lado pedindo para entrar, uma colônia espiritual. Aí o André Luiz falou, vamos lá ver, né? Com a Narcisa, vamos lá ver. Quando o André Luiz, que recém-chegado da Terra, igual a gente, né? Tem uma visão bem, né? Uma visão mais restrita, vamos assim dizer. Aí ele vê uma pobre coitada do outro lado do muro, pedindo para entrar. Implorando para entrar. A Narcisa, que já tinha uma boa bagagem espiritual do outro lado, já vê ali umas manchas no seu perispírito. Aí ela falou, não posso pedir para... Não vou liberar agora, vou chamar um vigilante. Manchas aí. Chama alguém superior moralmente, né, que tem, né, uma bagagem maior ainda, no plano espiritual. Quando esse chefe da vigilância chega... Ele olha para a pobre coitada lá, que já está perdendo a paciência. E já falando, cadê o céu que me prometeram? Eu colaborei, paguei dízimo, cadê o céu que me prometeram? Aí ele já vê lá aquelas manchinhas nela, o que ocasionou aquelas manchas. Ela fazia aborto. Uma profissional da saúde que cometia aborto. Então, cada manchinha daquela tinha ali o semblante da criança que ela abortou. Em torno de 54, aproximadamente, crianças.
E ela já perdeu a paciência. E aí ela falou, não posso permitir ela entrar aqui. Se ela entrar aqui, ela vai causar um inferno aqui na colônia Nosso Lar. E ela saiu batendo perna e foi embora. Então você vê 3 visões, né? Dentro lá na colônia espiritual do Nosso Lar, a visão de André Luiz e Narcisa e do vigilante. André Luiz foi uma pobre coitada. A Narcisa já viu aquelas manchinhas no perispírito. O outro já viu muito além. Né? Como vem pessoas que vai procurar a gente não consegue ver. Mas agora, querem facilidade, querem um pedacinho do céu. Né? Querem pagar, vou colaborar que eu vou ter o meu pedacinho do céu. Aí vai chegar do outro lado, não vai encontrar, aí já viu, né? Vai entrar em atrito com ele mesmo. Exatamente. Vai entrar em atrito. Cadê meu pedacinho? Ou então, igual numa obra, né? Tava lá uma missão num plano espiritual, numa colônia próxima à Terra, zona umbralina, numa obra até do Robson Pinheiro, né, Marquinhos? E o Robson indaga, mas o que está correndo atrás daquele pobre coitado? Ih, aquele lá prometeu o céu. Agora estão cobrando dele. Então pode acontecer também, né? Pode acontecer. Pode acontecer também. Aqui, só um comentário aqui da Cristina Rolo, que mandou um comentário aqui para a gente aqui, uma observação aí para o Manão. A aceitação em todos os sentidos é muito difícil. O ser humano não aceita até quando erra. Até chegar ao processo espiritual, será anos de evolução. Mas é a Rolo, né? É a Cristina, a irmã da Rosângela. Tá. Cristina, não tem nada que não seja normal nessa sua informação, porque nós estamos a caminho e nós não estamos prontos. Não estamos prontos. Então, os nossos erros, as nossas não aceitações são normalíssimas. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Porque uns andarão mais à frente, outros mais atrás, e os outros lá na rabeira, lá atrás mesmo, lá atrás. Agora, não é que esse que esteja à frente tenha dado um salto ventilado pelos ares da relva, por exemplo, da ventilação, e já tenha passado por todos. Não passará. Não tem como. É como... Eu lembrei dessa historinha, eu vou contar. É como aquele que caminhava porque cada um de nós tem a sua cruz, cada um de nós carrega e leva a sua cruz. Caminhava em direção aos céus, diversas pessoas, cada um com a sua cruz no tamanho que devia ser, dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus acertos. Então, caminhava-se por ali. Sendo que um deles tinha uma cruz muito pesada. Então, ele ia se arrastando, e as pessoas iam passando por ele. E ele não aceitava aquilo. Eu também pertenço à classe humana. Eu não poderia estar aqui enquanto outros passam à minha frente. Mas ele teve a brilhante ideia de cortar, por exemplo, a cruz. Então, ele pegou uma ferramenta que ele tinha e quebrou um pedaço da cruz. Aí falou, agora ficou mais leve. E andou. Mas, mesmo assim, a cruz ainda era muito pesada para ele. E ele foi andando. Aí falou, não, vou cortar mais um pedaço. E foi cortando, até ficar pequenininha. Aí ele tomou uma velocidade. Chegou lá. Quando chegou o São Pedro do outro lado, ele falou, São Pedro, agora eu consegui chegar. Como é que eu pulo para lá? Ele falou, não, você não pula. Coloque a sua cruz aqui de um lado ao outro, porque a sua cruz tem exatamente o tamanho dessa largura, coloque aqui e passe. Aí ele falou, mas eu cortei a minha cruz. Então, meu amigo, volte, pegue, vai juntando pedacinho por pedacinho, até você conseguir novamente ter o tamanho suficiente para você poder passar. Então, essa é a caminhada nossa, esse é a nossa vida aqui. Então, que cada um procure cumprir de maneira normal e decente a sua parcela e entender por quê. Agora, entendendo o porquê, o nosso compromisso está exatamente em nos modificarmos. Isso sim, fazer o bem. Jesus deu a chave para nós.
é amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí está a chave. Por isso é que cada um transita dentro do que cada um merece. Tem que ser e há de ser. Não foi essa a pergunta dela? Eu não me perdi, não, né? Não, foi só foi uma comentário, uma colocação. Bom. Jordano. Tá. Então, eu penso que se eu não respondi, você me perdoe, tá? Mas eu tentei. Não, está respondido. Está respondido? Então, tá bom. Mas não se acanhe, não. Se tiver outra, pode fazer. Se eu não souber, aqui tem alguém que saberá, com certeza. Mas nós estávamos falando, ai de vós que rodeais a terra, né, para fazer um prosélito, fazer em dobro, mais filho de Geena do que vós. São os falsos profetas que agem dessa forma, é mais ou menos como um guia, que já conhecendo todo o trajeto e não quer que os seus guiados também o conheçam. É aquilo, guardar para eu sei o caminho. Então, e para que ele continue sendo o único conhecedor daquele trajeto. Por isso, são desviados por ele para outro caminho, como se fosse o melhor, o mais credenciado, utilizando-se sempre de propostas ludibriadoras, porque você não vai desviar o caminho de todos que não dê para ele alguma coisa em troca de facilidades. Então, você oferecendo, todos irão ali. O resultado disso tudo é que ambos terão as mesmas dificuldades, inclusive ele, que conhece o outro caminho, este aqui não, mas para não mostrar o outro, ele traz você para cá e você vem, inerentes ao trajeto, as dificuldades inerentes ao trajeto. E, com isso, o tempo de viagem ficará mais prolongado e as dificuldades serão maiores. Isso atravanca o progresso de ambos, voltamos a falar. Ficam ambos com o progresso retardado, marcam passo, ficam marcando passo. Ele porque não passa o que sabe e você não aprende porque não foi passado para você. Agindo dessa forma, esse novo processo atravancará o progresso espiritual, com certeza absoluta, de todos que se encontram na mesma caminhada, em busca da mesma saída. Estamos todos juntos, todos, caminhando para termos uma saída. Uns a terão mais rapidamente, outros mais lentamente. E nós temos que buscar o nosso passo certo para que possamos chegar com a rapidez necessária, que nos agrade, que nos atinja, que nos faça bem, e que possamos entender que isso é lei divina. Nós estamos cumprindo exatamente a lei divina. Não temos que nos iludir com facilidade de compra de pedacinhos aqui ou ali. Não. Nós temos que fazer a nossa parte, caminhar dentro do nosso processo, porque nós aqui na Terra estamos exatamente colhendo o que lá atrás plantamos. Porque nós plantamos. Então, não há aqui Deus, um vingativo. Deus, nosso Pai, nosso Criador, não é vingativo. Ele cria a todos com as mesmas chances, com as mesmas oportunidades, com os mesmos direitos, tudo, definitivamente. E nos dá, para o nosso mérito, a condição dessa evolução. E que cada um procure evoluir-se de maneira a conquistar, aí sim, e não ser oferecido uma vantagem aqui ou ali, e ser coisa de brasileiro, do homem, de modo geral, essas facilidadezinhas. Você me dá tanto que eu abro aqui no muro um buraquinho, você entra por aqui e não enfrenta aquela fila. Vai fazer como o cara da cruz. Quando chegar lá, faltará certamente condições para você avançar. Porque no plano espiritual não há muros. Não há muros que te freiem, não. Lá é a sua consciência que vai te frear.
Então, às vezes, mais um passo você não conseguirá dar, porque aquele mérito você ainda não conseguiu. Ok? Bacana. Mandou um abraço para a Carmen Beatriz, que mandou aqui para você aqui. Olha, seu programa está ótimo. Ao ensinar através de parábolas, Jesus revelava a verdade às pessoas que tinham fome e sede de justiça. Ao mesmo tempo, aprendemos as leis de amor, sabedoria e fraternidade. E agregamos novos conhecimentos e fazemos nossa reforma íntima. E nos transformamos a cada dia na Terra, lugar de provas e expiações que caminha para um mundo de regeneração. Falou muito bem. Exatamente, isso é o pensamento dela, o que eu concordo plenamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Mandou aqui pelo WhatsApp. Manu, ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é. Mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. E aí eu coloco aqui, né, que o Caio Bachuti, na obra, ele destaca, né, a população mundial está dominada por uma tríade devastadora: política, religião, ciência. Política sem ideal e sem caráter, religião sem fé, ciência sem sabedoria. Nós vamos comentar também, mas depois dessa aqui, deixa eu comentar essa aqui, só para retornar. Ai de vós, guias de cego, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é. Mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Você leu isso. Só para a gente não fazer confusão. Eis aí um chamado absolutamente claro para aqueles que se aproveitam da ignorância do outro. Ignorância no sentido de ainda não saber distinguir uma coisa da outra. Sim, igual acreditar em pedacinho do céu. Procura convencê-lo com uma única intenção, a de amealhar as riquezas materiais. É para isso que Jesus chama a atenção. Não temos dúvidas de que essa referência é para aquele que tem a cegueira na alma. A sua alma está cega. Não, se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Temos visto por toda parte cegos que guiam cegos. Temos visto. Isso é atual. Cairbar falou, é atualíssimo hoje, e às vezes impomos ao nosso irmão o direito em tirarmos o cisco do seu olho, quando ainda não conseguimos ver a trave existente no nosso próprio olho. Precisamos primeiro retirar a trave que existe no nosso, para depois tentar auxiliar o nosso irmão. Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar. Assim como ninguém pode ver sendo cego. Precisamos nos conscientizar disso. Se não sabemos muito, não temos como guiar. Precisamos, primeiro, tirar a cegueira da nossa alma, a trave dos nossos olhos, para depois, sim, fazermos a convocação dos nossos irmãos. Isso é que precisamos. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para aí se encaminham. Isso nós temos até já essa visão. Se eu não tenho conhecimento do mundo espiritual, como é que eu posso convocar um irmão meu para que siga o caminho para lá? Não tem como. Eu também estou cego, eu tenho uma trave no meu olho. Eu preciso tirá-la, eu preciso buscar, eu preciso aprender, para depois, sim, nos darmos as mãos e continuarmos caminhando. Venha que agora eu conheço. Ainda teremos dificuldades, claro que teremos, mas já podemos dar alguns passos à frente. Confie. Não vou dizer para ele que o ouro que ele jurou tem que cumprir. As promessas outras não, mas o ouro tem.
Então, temos primeiro a tirar a trave do nosso olho para que conseguimos ter a nossa visão ampliada. E, dessa forma, podemos tirar o cisco do olho dos nossos irmãos. Conscientemente, nós que já sabemos que estamos aqui para a nossa evolução, para continuarmos a nossa evolução, e é para isso que estamos encarnados, porque estamos encarnados na Terra por uma glória e abençoada permissão de Deus para podermos evoluir. Para podermos evoluir. Então, que evoluamos com calma. Não queiramos dar passos maiores que as nossas próprias pernas. Não há facilidade nesse processo. O que há nesse processo evolutivo é a justiça. Deus é justo. Deus não é injusto. Jesus não nos pega no colo para atravessarmos o deserto, não. O que ele pode nos fortalecer é a condição de conseguirmos caminhar sobre a areia quente. Essa, sim, reforçar esse nosso desejo, reforçar essa nossa boa vontade, essa aceitação que o meu pé também queimará. Mas eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Por isso é que nós estamos aqui. Porque se não fosse assim, nós não avançaríamos. Não há facilidade nesse nosso processo, precisamos entender isso. E não vamos levar, se não sabemos, o outro para o buraco. Não, não vamos, porque aqui ficou claro, cego não guia cego, porque cairão ambos no próximo buraco à frente. Precisamos ter cuidado, precisamos ter aceitação e coragem, porque nós estamos colhendo exatamente na nossa semeadura que foi livre lá atrás, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E fujamos do ter ouro, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Antes de tudo isso, o Márcio falou isso aqui no início, nós precisamos ser. Desenvolvamos em nós o ser. Aí nós podemos até buscar, porque você terá o equilíbrio para lidar com as coisas materiais existentes na Terra. Isso nós temos que fazer. Isso já é tempo. Nós estamos... O tempo seria chegado quando Kardec iniciou o processo. Hoje nós estamos no tempo. E o que nos falta? Boa vontade. Somente boa vontade. Aquela velha mania de falar assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Por que não agora? Por que você não toma a sua decisão? Por que a gente não toma aquela decisão agora? A partir de agora, eu tentarei sim, e passe a tentar. Por isso, fiquemos com isso. Cego não guia cego. Cairão ambos no buraco. Muito bem, Manuel. É o pensamento de Buda, né? Buda tinha um belo pensamento. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Pensamento de Buda, que viveu no ano de 563, 483 a.C. Tá? Bem claro aí, falando sobre as vidas sucessivas. É um conselho espetacular. Se você ainda tem alguma dúvida, irmão, pare e pense. Busque, porque Buda disse o que a gente precisa saber, o que precisa entender. Agora, não pense que mas não estou falando de mim, eu falo assim, olha, eu vou amanhã ser. Pronto, acabou o ter. Ou pelo menos o ter ficará em segundo plano. Agora eu vou ser. Não é assim. Nós sabemos que temos que caminhar passo a passo. A nossa evolução é lenta. A nossa evolução é lenta. Tenhamos paciência. Nós não paramos de reencarnar. Quando desencarnarmos, certamente voltaremos, se Deus quiser, sim. Enquanto a Terra permitir a nossa condição de voltar. Enquanto ela permitir. Porque haverá um momento
com a evolução da Terra, por exemplo, para a regeneração, muitos de nós, não estou aqui classificando quem, não tem essa capacidade, quem nem pretensão, mas muitos de nós não voltará mais aqui. Não voltará. Mas aqueles que já tiverem adquirido a condição, veja, aqueles que já tiverem adquirido, isso são consequências de adquirir. Para isso, você tem que fazer por onde? Você tem que buscar aonde? Você tem que buscar o ser. O ser. Jesus disse, ame o seu próximo. Eu já amo o meu próximo? Não. O que eu farei? O que eu posso fazer para amar o meu próximo? Ame o seu próximo. Basta. Só isso. Como a ti mesmo. Não queira mal a ele, porque a você não quer mal. Então também não queira a ele, de verdade. Não queira de verdade. Muito bem, né? E os pensamentos, né, dos mestres, né? Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo, Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Bom, vamos lá, então. Ó. Vamos para uma chamada, né? Última chamada do livro. A última chamada do livro. Aliás, está bem concorrido, mas não, já vamos virar a página aqui. Nem tudo está perdido, da Elisa Marcelli, que conta a história da Thelma, do Plínio e do Germano em suas escolhas pela vida. Nem tudo está perdido, você pode ligar 20 30 44 61, ou então, como a turma prefere mais, entrar nas redes sociais aqui, Programa Luz Espiritismo no Facebook, ou então no Facebook da Rádio Nossa FM, Nossa 87,7 FM. Tá? Um abraço a todos vocês que estão participando aqui, tem muita gente, muito comentário, e daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, o Manon vai fazer o sorteio para você. Muito bem, Marquinhos. Aí, dando sequência, né? O Marquinhos leu do Mateus, capítulo 23. Ai de vós que dizimais o endro, a hortelã, o cominho, e vos esqueceis dos pontos principais da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Pois é. Então, ai daqueles que, de forma proposital, buscam destruir os princípios divinos, que servem de guia, elevam o sentimento espiritual do homem. A população mundial está dominada por uma tríade devastadora. Cairbar disse isso. Política, religião e ciência. Sim. Essa é a tríade escolhida por Cairbar em 1929. Quase 100 anos. Quase 100 anos, da publicação da obra. Nunca esteve tão atualizado com o momento agora. E se nós bobearmos, daqui a 100, 200, 300 se o homem continuar nessa busca de interesse particular, daqui a 300, 1 milhão de anos, vai estar super atualizado. Então, quando ele fala da tríade devastadora e designou, ele poderia falar outra tríade, mas, no entanto, esta é a política, religião e ciência. E olha por que ele disse isso. Política sem ideal e sem caráter. Que belo. Que atual. Religião sem fé. É o que vemos por aí ainda. Muitos religiosos sem nenhuma fé. Nenhuma fé. E a ciência sem sabedoria. Porque a ciência hoje virou para muitos um balcão de negócio. Não importa, dizem eles, quando formalizam esse balcão de negócio, não importa que daqui a 5 anos, 10 anos, o seu filho esteja paralítico. O importante é que hoje o meu caixa esteja cheio, as minhas reservas monetárias estejam esbaldando. Então, eles pensam, por isso é uma ciência sem sabedoria, porque uma ciência com sabedoria, Kardec respeitou. Se a ciência, disse ele, se a ciência provar ao contrário, deixe a doutrina e siga a ciência.
Isso é uma ciência com sabedoria. E não essa ciência que estamos vendo hoje, não importando com nada, definitivamente nada à frente, só vendo, olhando e querendo amealhar a riqueza. A riqueza. Todas as baixezas que caracterizam e deprimem a humanidade, todas as enfermidades físicas, morais, espirituais que afetam os homens, têm fundas raízes nesta árvore genealógica de todos os vícios e paixões mais que bestializam as pobres almas e bestializam de fato. Porque o homem é vaidoso e egoísta. O homem invejoso, não pelo lado do bem, muitos, tem uns que são, claro, mas tem muitos que são pelo lado do mal. Pelo lado, ele olha o outro que conseguiu um êxito material, daqueles bens materiais que nós já falamos, vocês já entenderam, que é da terra. Quando é da terra, fica na terra. Não levamos definitivamente nada. Então, mas ficamos correndo atrás. É o momento de tomarmos uma decisão, de tomarmos um outro processo na vida. Vamos pensar nisso. Porque Cairbar, quando ele fala da política, e não vamos entrar aqui no mérito, porque não interessa no momento, quando ele fala que é a política sem ideal e sem caráter. É o que estamos vendo. É o nosso quadro atual. E não estou falando só de Brasil. Estou falando certamente do mundo, dos homens. Estou falando dos homens, não é isso? A religião sem fé, a religião em busca de facilidades, em busca das coisas mais fúteis que nós buscamos. É o assentar debaixo de uma árvore, cruzar os braços e dizer: eu não tenho culpa de ter nascido, por isso vou ficar aqui até as coisas acontecerem. Não vai acontecer absolutamente nada, porque você tem que fazer a tua parte. Faça a tua parte e o céu te ajudará. Muito bem. Agora, para finalizar aqui, Manon, ai de vós que limpais o exterior do copo e do prato, mas está cheio de rapina e podridão. Isso aí é muito... outro alerta de Nosso Senhor Jesus. É outro alerta. Jesus era meu ídolo. Jesus era... É por isso que os religiosos da época, os poderosos da época, ficaram... Então, ele falava, ele atingia no âmago da questão, é no âmago, e com palavras simples assim. Simples, mas hoje bem entendida, ela é bem profunda. Quantos de nós procedemos da mesma maneira? Falamos como se fôssemos pessoas de fino trato, responsáveis, cumpridores dos seus deveres e orientadores daqueles irmãos mais necessitados. Mas só falamos. Quando estamos sós, conseguimos, no máximo, preservar o nosso exterior através de um banho, de uma roupa bonita, de um perfume cheiroso. Pode ser. A aparência, pois o nosso interior encontra-se deteriorado, vazio e impotente. A nossa preocupação é com o nosso exterior. Falamos bem, entonamos a voz, então todo mundo achamos, porque pessoas assim só acham que é respeitado por todos. Somos, de fato, semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem vistosos, mas por dentro cheios de ossos e imundícies. O famoso, né? Caiados por fora e podres por dentro. E podre por dentro. É assim, mais ou menos, é que o homem caminha, que nós caminhamos, nós estamos inseridos neste processo. Quantos de nós não estamos? Com semelhanças iguais eram os escribas e fariseus,
grupo de alta relevância na sociedade da época, que se gabava por conhecer a lei de Deus e dizer: cumpri toda essa lei. Eles achavam que eles cumpriam toda essa lei. Acreditavam que por suas obras teriam sua salvação garantida. Eram aqueles que acreditavam que estavam comprando um pedacinho no céu. Certamente, eles também tomaram o mesmo susto. Eu fiz tudo que me falaram para fazer. E cadê meu pedacinho no céu? Se não me deixaram nem entrar. Nem entrar. Cadê o céu? Ou adentrar, né? Cadê o céu que me prometeram? Cadê o céu que me prometeram? Esse será o resultado ou o pagamento de todos que pensam assim. Não devemos nos orgulhar daquilo que fazemos de bom para nós e para os outros, porque muitos ficam orgulhosos. E aí que está o grande erro. Muitos ficam orgulhosos. Quando fazemos o bem é porque Deus nos permitiu fazer. Não cai uma folha, não cai da cabeça um fio de cabelo, que Deus não permita. Que Deus não permita. Quando damos bons conselhos é porque primeiro fomos aconselhados e tivemos a oportunidade de ter acesso ao conhecimento da verdade. Então, isso é inteligência, são dons que trazemos, que desenvolvemos, e que, quando ouvimos tudo isso, quando ouvimos essas coisas, nós aprendemos e nos convence. Você precisa ser convencido. Quando nós nos convencemos da verdade, ou daquela verdade, certamente da verdade que podemos entender, porque nem tudo temos condições ainda, mas daquela que podemos entender, é uma obrigação nossa de repassar ao nosso irmão. Então, fiquemos com esse estudo de hoje e que cada um, quem não tem aí, mas o Google da tríade devastadora, ainda tem alguma coisa mais a ler, mas o tempo já está nos expulsando, porque chegou a hora. Tríade devastadora. Ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. Ai de vós, Jesus disse. Muito bem, né? E o finalzinho desse capítulo, o Caibá coloca, né? A nós espíritas resta a solidariedade na fé, a união no trabalho, a energia na luta, para que cada qual, em seu posto, cumpra a tarefa que lhe foi confiada. É só isso aí, né? Só isso aí. Bom, quando o estudo é bom, o tempo passa rápido demais. Semana que vem teremos aqui a presença do Evandro, dando continuidade à obra O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando aqui no ar. O Manon retorna no último domingo, né, do ano, né, Manon? Dia 31. Já tem o último 31? Dia do ano, né? Último 31. Dia 31 de dezembro, é o último domingo. Né? Esse mês de dezembro tem o dia 3 o Evandro Silva, depois a Carla Gimenez. Dia 17, o André Matos, dando dia 17 com o 17º estudo, né, sobre o livro Memórias de um Suicida, o dia 24, Zé Jorge, e você terminando o ano, terminando nossa sala de aula, encerrando a sala de aula do ano. Se eu estiver, né, por aí, estarei aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser, com odres novos, vinho... Olha só o tema, hein? Na sequência, né, o capítulo. Odres novos, vinho novo. Aqui vai... eu não dou aqui, mas aqui, ó, odres novos, vinho novo. Odres velhos, panos novos e vestidos velhos. É o tema da sequência, né, da obra aqui do Caibá Chute, As Parábolas do Ensino de Jesus. Interessante, coincide, né? Bacana. Bom, chegando ao finalzinho, Manon, suas considerações finais, grato mais uma vez aqui na sala de aula aqui hoje. Bom, as minhas considerações finais é sempre agradecer aos amigos espirituais que aqui estiveram e que nos auxiliaram, agradecer a todos os ouvintes, né, que fizeram pergunta ou não, pelo menos que tiveram aí na audição, né? Ou na televisão, seja onde for, ou nos vídeos. Agora, e agradecer e que cada um busque, porque está na hora de buscar. Coragem precisamos ter. E que Jesus nos abençoe e tenhamos um bom dia. Então, todos, um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia!
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Maria.